Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a aplicação dos produtos notáveis e do trinômio quadrado perfeito em situações de cálculo mental. É a nossa aula número 25. Nas aulas anteriores, nós aprendemos dois produtos notáveis, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, certo? Que são duas potências que chegam num trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio quadrado perfeito? Porque é um trinômio, né, uma expressão com três termos que representa a área de um quadrado. Então, o primeiro deles, quadrado da soma, a gente chegou à conclusão que sempre vai resultar no quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, um exemplo aqui eu tenho x mais 3 elevado ao quadrado, é uma soma elevada ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes x vezes 3 dá 6x, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado dá 9. O outro produto notável que nós vimos foi o quadrado da diferença, uma diferença elevada ao quadrado. Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Sempre, quando eu tenho uma diferença elevada ao quadrado, vai resultar num trinômio quadrado perfeito, tá? Trinômio quadrado perfeito, porque, mais uma vez, representa áreas de quadrados. Então, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Coloquei como exemplo aqui x menos 3 ao quadrado, é uma diferença elevada ao quadrado. Então, eu tenho quadrado do primeiro, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes x vezes 3 dá 6x, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado dá 9. Depois de vistos os produtos notáveis, quadrado da soma e quadrado da diferença, nós vimos como é feita a fatoração do trinômio quadrado perfeito, como se eu fizesse a volta, tá? Eu tenho já o trinômio quadrado perfeito, como que eu escrevo ele na forma de uma potência, ou de uma soma, ou de uma diferença, certo? Então, primeiro eu preciso verificar se realmente o meu trinômio aqui é um quadrado perfeito, porque nem sempre uma expressão com três termos representa a área de quadrado. Nem sempre ela é um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente faz a verificação? A gente tira a raiz desse primeiro termo aqui. Se eu tirar a raiz de 9a ao quadrado, eu vou obter 3a, que na minha soma seria o primeiro termo. A gente tira a raiz desse último aqui, raiz quadrada de 4b ao quadrado, 2b, certo? Então, eu tenho aqui 3a e eu tenho 2b. Para completar a nossa verificação, eu tenho que ver se eu fizer duas vezes o primeiro vezes o segundo, que seria o 3a e o 2b, vai dar esse termo do meio aqui? Se der, ok. É um trinômio quadrado perfeito, eu consigo fatorar ou em quadrado da soma ou em quadrado da diferença. Se não, não é um trinômio quadrado perfeito, aí ou vai ter alguma outra forma de fatoração ou não tem como ser fatorado. Então, no meu caso aqui, duas vezes o 3a dá 6a, vezes o 2b vai dar 12ab, que coincide com esse termo do meio, ou seja, é um trinômio quadrado perfeito. Como que eu escrevo? O primeiro termo vai ser 3a, que é a raiz desse primeiro aqui. O segundo termo vai ser 2b, que é a raiz desse último aqui, elevado ao quadrado. É uma soma, por quê? Porque esse primeiro sinalzinho aqui é mais. Se ele fosse menos, seria quadrado da diferença. Aqui, outro exemplo de trinômio quadrado perfeito para ser fatorado, né? Nesse caso aqui, a gente fatora ele no quadrado da diferença, porque aqui eu tenho sinal de menos. Mas, antes de ter certeza que é um trinômio quadrado perfeito, eu preciso fazer a verificação. Então, qual é a raiz de 4x ao quadrado? 2x. Qual é a raiz de 1? 1. Se eu fizer duas vezes 2x vezes 1, vai dar o 4x do meio? Vai dar. 2 vezes 2x, 4x vezes 1, 4x. Então, é um trinômio quadrado perfeito, ele pode ser fatorado como 2x menos 1. Por que quadrado da diferença? Porque esse primeiro sinal aqui é menos, certo? 2x menos 1 ao quadrado. Então, até aqui, só uma revisão do que nós vimos na aula anterior.
E na aula anterior nós fizemos vários exemplos aí de quadrado da soma, quadrado da diferença, trinômio quadrado perfeito, tudo com expressões algébricas. Mas como que eu posso usar isso, por exemplo, para fazer um cálculo mental, em expressões numéricas mesmo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, Caio estava realizando sua tarefa de matemática e precisava calcular a potenciação 17 ao quadrado. Veja como ele fez. Pessoal, é o seguinte, 17 ao quadrado é 17 vezes 17, tá? Essa é a definição de potência. A base elevada ao quadrado significa que é ela vezes ela mesma duas vezes, tá? 17 vezes 17, se eu fizer, vai dar 289, é o 17 ao quadrado. Porém, eu poderia usar outros recursos, tá? Para eu não precisar fazer a conta, por exemplo, 17 vezes 17, eu posso transformar esse 17 em duas potências que eu sei o resultado sem precisar fazer a conta. Por exemplo, esse 17 ele pode ser escrito como 10 mais 7. E 10 é uma coisa assim que eu já sei de cabeça, que 10 ao quadrado é 100 e 7 ao quadrado é 49. Né? Porque pelo menos do 1 ao 10 a gente costuma guardar os quadrados. Então, Caio pegou esse 17 e escreveu como 10 mais 7 elevado ao quadrado. De maneira alguma, eu posso escrever o resultado disso aqui só como 10 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Não, eu tenho que lembrar do quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é uma soma elevada ao quadrado e nós já provamos várias vezes aí para vocês como que fica o resultado dela. É sempre da mesma forma. Então, 10 mais 7 ao quadrado seria quadrado do primeiro, 10 ao quadrado é 100. Duas vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 10 vezes 7. Mais o quadrado do segundo, 7 ao quadrado é 49. Então, 100 mais 2 vezes 10, 20, 2 vezes 10, 20 vezes 7, 140, mais 49, fazendo a soma aqui, ó, 100 mais 140, 240, mais 49, 289, vocês podem conferir. Se vocês fizerem 17 ao quadrado, também vai dar 289, certo? Então, eu simplesmente desmembrei aí o 17 em dois números que a potência tá mais fácil na minha cabeça. Tá? Quadrado primeiro é 100, 2 vezes 10 vezes 7, 140. Quadrado do segundo, 49, fazendo a soma dá 289. Qual método é melhor? Qual é mais correto? Não tem mais correto, tá? Tem aquele método que você acha mais fácil. Eu prefiro fazer a continha 17 vezes 17, ou eu prefiro fazer aqui do método do Caio, tá? É o método que a gente acha mais fácil. Esse daqui, para fazer por cálculo mental, sem precisar escrever a conta, é mais fácil, tá? O 17 vezes 17 mental é mais difícil. Vamos ver outro exemplo. Em outra tarefa, Caio se deparou com duas expressões numéricas que deveriam ser representadas em uma única potenciação. Aqui é o contrário, lá eu tinha uma potenciação e abri numa expressão numérica. Aqui não, aqui eu tenho uma expressão e eu quero resolver, eu quero escrever na forma de uma potência só. Como que eu faço isso? Ó, 2.500 mais 800 mais 64, isso é um trinômio. Não é algébrico, né? Não tem x, não tem y, não tem a, não tem b, mas não deixa de ser um trinômio. Mesmo sendo uma expressão numérica, a gente pode analisar aqui se é um trinômio quadrado perfeito ou não. Eu faço a raiz do primeiro, faço a raiz do último, verifico se 2 vezes o primeiro vezes o último vai dar esse 800 aqui do meio. Se sim, é sim um trinômio quadrado perfeito com números. Não tem problema que não tem a letrinha, não tem problema que não é uma expressão algébrica. A raiz quadrada de 2.500 é 50. Por que é 50? 50 vezes 50 dá 2.500. A raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 8. Quando eu faço 2 vezes 50 vezes 8, 2 vezes 50 dá 100, vezes 8 dá 800. Deu o termo do meio. Então, é sim um trinômio quadrado perfeito, que é a mesma coisa que 50 mais 8 elevado ao quadrado. Por que 50 mais 8? Raiz de 2.500 é 50. Raiz de 64 é 8. Tá? E 50 mais 8
é 58 ao quadrado. Ou seja, eu peguei esse trinômio quadrado perfeito aqui e transformei só numa potência, de um número só. A mesma coisa aqui embaixo, ó. 2.500 menos 400 mais 16. Vamos verificar se é trinômio quadrado perfeito. Se for, esse aqui vai ser quadrado da diferença, porque aqui eu tenho um sinal de menos, tá? Raiz de 2.500 é 50, igual no exemplo anterior. A raiz de 16 é 4. 2 vezes 50, 100. 100 vezes 4 deu 400 aqui, esse termo aqui do meio, tá? Então, posso escrever como 50 menos 4. Menos porque a gente sempre obedece esse primeiro sinal da expressão. E 50 menos 4 é 46, tá? 46 ao quadrado. Vocês podem fazer esse cálculo aqui e podem fazer 46 vezes 46, que vai resultar na mesma coisa, tá? Aqui eu coloquei mais alguns exemplos para a gente poder resolver. Ó, 25 ao quadrado. Esse aqui é aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês do cálculo mental. 25 ao quadrado, ao invés de eu fazer no papel 25 vezes 25, eu vou transformar o 25 numa soma de dois números, que é mais fácil fazer a potência de cabeça, né? Porque a ideia é fazer o cálculo mental. 25 ao quadrado é a mesma coisa que 20 mais 5 ao quadrado. E aí, eu tenho que fazer quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? 20 ao quadrado é 400, mais 2 vezes 20 vezes 5, mais o quadrado do segundo. 5 ao quadrado é 25. Então, 400 mais 2 vezes 20 é 40, vezes 5 é 200, mais 25. 400 mais 200 é 600, mais 25, 625, tá? Então, eu só peguei o 25, transformei ele no quadrado da soma e fiz quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvi aí como produto notável. Se eu fizer 25 vezes 25, com certeza absoluta também vai dar 625. São duas maneiras de fazer, duas maneiras diferentes de resolver a mesma coisa. No outro exemplo, eu já tenho aqui o trinômio para poder ser transformado no quadrado da soma, tá? Então, primeiro, eu preciso verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Se for, ok, dá pra gente utilizar esse recurso. Caso contrário, não. Então, 3.600 mais 840 mais 49. Esse trinômio quadrado perfeito, ele representa qual potência? Ele representa qual quadrado? Tá? Porque aqui, quando eu escrevo 67 ao quadrado, é a mesma coisa que a área de um quadrado de lado 67. Tá? Então, é a mesma coisa que eu perguntar, essa soma aqui, esse trinômio, ele representa a área de qual quadrado? Bom, raiz de 3.600 é 60, tá? É só vocês pensarem que a raiz de 36 é 6, então a de 3.600 vai ser 60. A raiz de 49 é 7. Quando eu faço 2 vezes 60 vezes 7, 2 vezes 60 dá 120. Vezes 7 dá esse 840 aqui do meio. Então, perfeito, é um trinômio quadrado perfeito. Posso escrever ele como quadrado da soma, como 60 mais 7, que é a raiz do primeiro termo, a raiz do último termo, ao quadrado, que é a mesma coisa que 67 ao quadrado, tá? Então, essa soma aqui, esse trinômio quadrado perfeito, ele representa um quadrado de lado 67. Tá tudo ligado. A álgebra com a geometria, tá? Só que a ideia da álgebra é a gente começar a resolver sem precisar utilizar os recursos geométricos, sem precisar ficar desenhando toda hora, tá? A gente tem que começar a aprender a abstrair aí as ideias. E por último, aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito, só que esse eu preciso verificar se ele pode ser escrito como o quadrado da diferença, porque aqui eu tenho o sinal de menos. Então, a raiz de 1.600 é 40, né? A de 16 é 4, a de 1.600 é 40. A raiz de 64 é 8. E aí, quando eu faço 2 vezes 40, dá 80, vezes 8, dá os 640, esse termo central aqui. Ok, é um trinômio quadrado perfeito. Posso escrever como 40 menos 8, né? Que é o primeiro e o último, elevado ao quadrado. Ou seja, esse trinômio quadrado perfeito aqui, ele representa a mesma coisa que 32 ao quadrado.
Pode até fazer o cálculo para conferir. 32 vezes 32, com certeza vai dar essa expressãozinha numérica aqui, vai dar o mesmo valor. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula de hoje. Não se esqueçam de resolver as atividades propostas pelo professor e até a nossa próxima aula.